fazer o avental, primeiro eu montei um gabarito, em cima com 7 centímetros, embaixo com 15, 18 de altura e 10 na lateral. Se você desenhar ele dobrado ao meio, fica mais fácil. E o bolso tem 11 centímetros por 7. Feito isso, eu peguei um pedaço de massa marrom, vou usar as réguas niveladoras somente para começar a abrir a massa, para ela ficar mais ou menos na mesma espessura. Essa massa é um marrom mais claro, eu tingi ela, não comprei a cor pronta. Então, eu vou abrir ela na espessura dessa régua, se eu não me engano é de 6 centímetros, vou medir aqui quanto que falta e vou abrir um pouco mais, ela não precisa ficar com uma espessura de 6 centímetros, pode ficar um pouco mais fina. Depois que eu abrir no tamanho do meu gabarito, eu vou pegar um pedaço de tule, tule mesmo, não o micro tule, o tule, esse que tem os buraquinhos bem grandinhos. Abro ele em cima da massa e passo o rolinho para texturizar a minha massa. Eu quero dar uma textura como se fosse um tecido ou um corinho nessa massa. Não dá para ver direito no vídeo a textura, mas na hora que a gente sombreia, ela aparece. Vou pegar o meu gabarito, centralizar, ver se não tem nenhuma pontinha para fora. E com a ajuda de uma carretilha eu vou cortar. Você pode usar agulha, pode usar um cortador de pizza, aquilo que for mais fácil, uma esteca de faquinha. Cuidado para não usar algo que vai arranhar a sua placa. Se você for usar agulha, eu aconselho a usar em outra superfície, para não estragar a placa. Cortei tudo em volta, vou dar uma arrumadinha nas rebarbas. Sempre fica uma rebarbinha quando a gente corta dessa forma. Então, passo o dedinho em toda a volta para tirar todas as rebarbas, todas as imperfeições, ficar um trabalho limpo. Feito isso, eu vou usar um cortador redondo. Desse jogo de cortadores redondos da Blue Star, ele é o número 1. Passo um pouquinho de creme Nivea para não grudar e vou fazer um buraquinho bem aqui na parte de cima, aonde sai aquela alça do avental, e na parte de baixo também. Cuidado para não cortar muito próximo a lateral. Vou ajeitar um pouquinho, conforme a gente aperta o cortador, fica um pouquinho tortinho, a gente ajeita e eu vou deixar essa parte secar. Abro mais um pedaço de massa, não precisa ser daquela espessura, uns 3 milímetros tá bom. Vou fazer o mesmo processo de texturizar a massa com o tule. Passo o rolinho em cima, bem passadinho. Cuidado para esse tule não dobrar, para ficar bem marcado. E agora eu vou cortar os bolsos. Então, o bolso maior é aquele gabarito que eu mostrei no início. Cortei ele, também ajeito as rebarbas em toda a volta. E para o bolso menor, eu vou usar o cortador número 5. Corto uma bolinha, tiro todas as rebarbas e corto ao meio. Esse vai ser o bolso pequeno. Com o disco pontilhado da carretilha, eu vou fazer aqui toda a borda para fazer a costura do bolso. Então, eu dou uma ajeitadinha para ficar bonitinho e passo a carretilha aqui no bolso grande também, em toda a bordinha, somente na borda, para fazer a costura. Se você não tem a carretilha, você pode fazer isso com uma esteca, que dá super certo também. Ficou assim, o bolsinho. Agora, eu vou fazer os parafusos. Faço uma bolinha, afino e achato a ponta. Faço um rolinho bem fininho na ponta, em uma das pontas, a outra eu deixo gordinha e depois eu achato com o dedo. Fica, ó, parecendo um preguinho. Eu não medi o tamanho dele.
Com a esteca gravata, eu vou fazer as voltinhas do parafuso, mas não retas, na diagonal, como se fosse um chifrezinho de unicórnio. E em cima eu faço uma cruz. E ficou assim o parafuso. Faço 3 iguais. Com auxílio de um pincel macio, vou usar esse da Cauda de Sereia, da loja da Renata, e esse pozinho da linha Glamour da Renata Polo. E vou usar essa primeira cor, que é um prateado mais claro. Molho o pincel no pozinho e passo no parafuso. É ideal já terminar e já passar o pozinho, que com a massa úmida ele adere melhor, gruda melhor na massa. Então, passo bastante para ficar bem prateado. E ficaram assim os parafusos. Agora, eu vou pegar a massa cinza, a mesma massa cinza que eu usei para os parafusos. Vou abrir numa espessura não muito grossa. Corto aqui retinho. Corto o outro lado meio que na diagonal. Eu vou fazer agora a lâmina de um serrote. Então, ela é maior em cima e vai fina um pouco para baixo. Eu deixei o bolso ali do lado porque eu não usei uma medida. Vou usar a carretilha aqui com o disco de babadinho e corto aqui na lâmina do serrote. E ajeito com a esteca gravata para tirar toda a rebarbinha. Vou ajeitando os dentes do serrote um a um até ficar bem feitinho. Eu vou me basear no tamanho das ferramentas pelo tamanho do bolso. Não usei nenhum tipo de cortador, mas se você tiver, pode usar também. Ficou assim a lâmina do serrote. Ó, tá num tamanho bom aqui pra colocar no bolsinho. Ó, agora eu vou cortar uma tira. Eu não medi, mas deve ter mais ou menos 1,5 cm. 1,5 cm ou 2, aproximadamente. Com o cortador pequeno, número 1, eu vou cortar uma bolinha aqui bem no meio, na ponta dessa tira. E com a tesoura eu vou tá dando o formato aqui da ferramenta. Ó, afino as pontas. Sempre ajeita com o dedo para tirar todas as imperfeições. E com a tesoura eu entro aqui e continuo reto o cabinho da chave. Nem sei que chave é essa, gente. Não sou boa de ferramentas. Olha lá que bonitinho que ficou. Deu o formato certinho da chave. Corto o excesso, não precisa ser muito grande. Não faço nem a outra ponta, porque vai estar dentro do bolso. Ajeito aqui as rebarbinhas que possa ter ficado do lado de dentro. E pra dar um charmezinho a mais, eu vou pegar aqui uma estequinha agulha e vou marcar aqui no cabo. Nessas chaves, geralmente tem essa marcaçãozinha assim, funda no cabo. E coloco lá junto com o serrote. Vou cortar aqui mais uma tirinha, um pouco mais fina dessa vez, não precisa ser, acho que 1 centímetro tá bom. Tiro as rebarbas. Deixo bem retinho em cima. Agora, eu vou fazer a ponta de uma chave de fenda. E ela não precisa ser muito comprida, porque ainda tem o cabo. Então, eu corto aqui, dos dois lados, deixando a parte de cima reta. Afino, formando como se fosse um balãozinho, e corto retinho. Essa daqui vai ser a chave de fenda. Ajeito com a mão para dar o formato bonitinho, deixando ela bem retinha na parte de cima. Eu corto mais um pouquinho para ficar bem retinho na parte de cima, e essa daqui vai ser a ponta da chave de fenda. Agora, eu vou fazer o martelo. Então, eu desenhei aqui mesmo a mão livre, com uma estequinha, você pode desenhar com uma agulha. Essa daqui é a parte
que bate no prego é a parte de baixo. Ó, eu fiz um arredondadinho pra cima e desci reto. E com a tesoura eu vou fazer a parte de cima, ó. Faço como se fosse uma ondinha, pra baixo, pra cima, pra baixo. Se você tiver dificuldade, pode desenhar a figura num papel, recortar e cortar com a agulha. Fica mais fácil. Eu fui fazendo no olhômetro mesmo, o martelo. Ajeito com a estequinha pra ficar bonitinho. Vira essa pontinha pra baixo, que é aquele lado, né, que arranca o prego. Ele é bem curvadinho pra baixo e deixo retinho aqui. Esse daqui é só a ponta do martelo. Agora, eu vou usar dois cortadores. Vou usar o número 1 e vou usar o número 3. Corto com o número 1 e venho com o número 3 e corto por fora. Ó, ficou parecendo um donuts. Ajeito a parte de dentro. E aí, eu venho com um cortadorzinho reto, pode ser uma faquinha, corto reto embaixo e em cima. Ó, ficou assim, reto embaixo e em cima. E agora, eu faço um V em cada lado. Ó, cortei um V e cortei outro V. Se você tiver cortador sextavado, é melhor ainda. Como eu não tenho, eu improvisei com cortador redondo mesmo, pra fazer as porquinhas. Olha que bonitinha que fica a porquinha. Então, eu vou fazer 4 porquinhas dessa. Desse jeitinho. Faço 4. Agora que todas as minhas peças estão aqui, eu vou passar o pozinho. E dessa vez eu vou usar o segundo. Vou passar com o dedo mesmo. Molho o dedo no pozinho e passo em toda essa parte de cima aqui. Não precisa passar embaixo porque vai ser colado. Só na parte de cima. E passo em todas as pecinhas o pozinho. E ficaram assim as pecinhas. Reservo. Agora eu vou pegar um pedacinho de massa vermelha e vou cortar uma tirinha da mesma grossura ali para ser o cabo do martelo. Deixo bem retinho em cima e embaixo. Não precisa ser muito longo, porque vai estar dentro do bolso. Meço para ver se tá do tamanho certinho. Passo cola aqui na parte de cima do martelo e colo no cabinho. Tendo cuidado de deixar bem retinho, para ele secar bem retinho. Olha que bonitinho. Vou abrir um pouquinho de massa amarela. Fiz da mesma forma do martelo no olhômetro, mas se você tiver dificuldade, pode fazer o gabarito no papel e cortar com a agulha. Então, eu fiz aqui, ó, um redondinho pra fora, pra dentro e pra fora. Ó, gordinho, afinei, engordei de novo. Esse aqui é o cabinho da chave de fenda. Tiro as rebarbas, tudo bonitinho. Vou ajeitar essa parte de baixo aqui com a tesoura pra deixar redondinho, embora não vai aparecer, porque vai estar dentro do bolso. Mas o mais importante é esse formato aqui de cima, ó, deixar gordinho e afinar, como se fosse um violãozinho. Vou passar cola aqui nessa parte de cima da chave de fenda. Você viu que já tá durinho, deu uma secadinha, né? Esses que eu passei o pozinho. Ó, e ficou a chave de fenda. Agora, eu vou abrir um pedacinho de massa azul pra fazer o cabinho do serrote. Então, abri o pedacinho de massa, corto aqui reto na parte de baixo. Essa vai ser a parte que vai encaixar ali na lâmina do serrote. Tiro as rebarbas. Vou cortar aqui, ó, a parte que coloca o dedo, né? Pode usar uma agulha também. Ó, dou uma arredondadinha na parte de cima, porque ele não é totalmente retinho, né? E tiro, ó. Dou uma ajeitadinha por dentro com uma esteca em agulha ou o pincel modelador, o que você achar melhor, pra ficar bem certinho.
E vou cortar essa parte de cima com a tesoura mesmo. Vou acompanhando aqui esse corte que eu fiz. Arruma bem bonitinho. Vou medir lá na lâmina pra ver se deu certo. Tá passando um pouco, eu corto mais um pedacinho aqui pra ficar bem certinho com o meu serrote. Passo cola e colo aqui na lâmina do serrote. Olha que lindo que ficou. Agora, eu vou voltar lá para a primeira parte que eu fiz. Ele não tá totalmente seco, eu deixei secar de um dia pro outro. O bolso é interessante que ele esteja assim maleável, porque a gente vai precisar dar uma abertura para encaixar as coisas dentro, mas a outra parte pode estar completamente seca, então você pode começar cortando a parte maior e deixar ela secar mais tempo. Vou passar a cola somente aqui, como se fosse a costura do bolso, né? Só em volta, no meio não. E vou centralizar esse bolso aqui na parte de baixo. E vou tá colando ele. E vou fazer a mesma coisa com o bolsinho pequeno. Passo cola aqui só em volta, na parte da costurinha. Por dentro. E vou centralizar ele aqui em cima, não muito pra cima. Não pode ser muito perto daqueles buraquinhos ali que a gente fez, tá? Tem que ser mais pra baixo. Agora, eu vou sombrear, vou usar os pozinhos da linha Dino, da Renata Polo. Vou usar essa penúltima cor aqui, que é o marrom. Ele é um marrom bem escuro. Vou usar aqui o auxílio de um guardanapo. E eu vou colocando o pozinho aqui e usando. E vou usar um pincel e vou passar em volta desse avental. Olha como já começa a mostrar um pouco mais dessa textura que a gente fez com o tule. E vou passando nas bordas, somente nas bordas. A volta toda do avental. Passei em toda a borda, agora eu vou passar nas costuras dos bolsinhos. Então, eu pego aqui um pouquinho do pozinho. É legal nesse momento você tá usando um pincelzinho chanfrado, como esse meu aqui, aqueles pincéis retinhos, não aqueles que são muito redondos, porque aí ele pega aqui exatamente na costurinha, ó. Então, eu vou passar aqui em toda a costura dos dois bolsinhos. Agora, eu vou passar por fora dos bolsos. Aqui bem pertinho do bolso, só que na parte de fora, ao redor todo desse bolso. E vou passar também aqui em cima, como se fosse por dentro do bolsinho. Vou fazer a mesma coisa no bolsinho de cima. E ficou assim. Agora, eu vou usar esse laranjinha aqui, que tá embaixo do amarelinho, terceira cor, da mesma linha Dino. Vou usar um pincelzinho mais macio. Coloco um pouco do corante no papel, limpo o pincel para tirar o excesso e vou passando no meio todo. Molho o pincel e vou passando no meio. Coloco o pincelzinho, sujo o pincel no pozinho, molho não, né? Sujo o pincel no pozinho e vou passando aqui em todo o meio para dar essa corzinha aqui meio de couro, né? Meio amarelado, meio ocre. E vou passando aqui no meio todo.
Feito isso, agora eu vou usar essa segunda cor, que é o amarelo. Coloco lá um pouquinho no meu papel, para dar um pouquinho mais de claridade para a peça. E vou passar no meio também. Dou só uma sujadinha no meinho, para dar aquela manchadinha na peça. Feito isso, agora nós vamos começar a colagem daquelas pecinhas que nós passamos o pozinho. Então, eu vou começar aqui pelas porquinhas, eu vou passar cola na parte de trás e vou colar ela exatamente aqui nos buraquinhos que a gente fez. Passo cola e colo aqui nos buraquinhos. Olha que lindo, que efeito lindo que dá. Agora, eu vou pegar aqui os parafusos. Fiz 3 parafusos, vou passar cola. É legal ele estar um pouquinho seco para não amassar nessa hora. E vou colocar aqui dentro desse bolsinho. Lembra que eu falei que é interessante o bolsinho não tá totalmente seco, mas tá um pouquinho maleável? Porque agora que a gente colou, eu dou uma leve puxadinha nele para colocar aqui dentro do bolso. E fica um efeito lindo. Então, eu vou colocar esses 3 parafusos dentro desse bolso pequeno. Eu fiz essas letrinhas aqui com auxílio de um molde que eu tenho. Mas você pode usar o que você tiver, ou se você não tem um molde para fazer letras que fiquem num tamanho legal para essa parte aqui, você pode escrever com tinta. Então, eu fiz essas letras e escrevi Pai para toda obra. E agora eu vou colar elas já estão secas, por isso que eu estou pegando com a pinça, e eu vou colar elas formando essa frase. E agora eu vou colar as ferramentas. Então, vou passar um pouquinho de cola atrás, não precisa ser muita. Vou começar pelo serrote, colei aqui a chave de fenda, a câmera não estava gravando na hora, eu não percebi. Vou colar aqui essa chave, ó, eu puxo o bolsinho um pouquinho e coloco a ferramenta dentro. E por último, o martelo. Olha que efeito lindo que deu nessa peça. Agora eu vou pegar um pedaço de cetim preto. Na verdade, eu queria gorgurão, acho que o gorgurão ia ficar bem mais lindo, mas se assim como eu, você também não tiver o gorgurão, pode usar o cetim ou um cordão, o que você tiver aí. É para fazer as alças do avental. Então, eu vou passar aqui, passo primeiro por dentro da primeira porquinha, de fora para dentro. Depois, eu saio aqui na parte de cima, faço aquela volta do pescoço, passo por dentro de novo e saio aqui do outro lado. Olha, dessa maneira. Vou ajeitar aqui para ficar certinho, não ficar uma ponta maior que a outra e ficar um tamanho bom aqui nessa parte de cima, que é como se fosse no pescoço, mas na verdade é que a gente vai usar para pendurar, né, na parede. Agora, eu vou virar ele do outro lado. E com a cola de silicone, eu vou colar de uma forma que essa fita não vai aparecer na frente. Então, eu vou seguir esse redondinho aqui do avental e vou segurar essa fita e colar, para ela não aparecer. Uma sugestão é deixar essa peça secar completamente e passar o verniz em spray fosco para proteger essa pintura. E tá pronta a nossa peça. Uma ótima sugestão também é colocar os pininhos e fazer um porta-chave. Se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo.